Anne Adeilson. Meses. Oi. Meses sem gravar um vídeo, Anne Adeilson. Essa equipe estava de férias. Estávamos de férias. De férias. Como é que vai chegar a 1000 inscritos sem gravar vídeo pro YouTube, Anne Adeilson? Ai, meu Deus. A chuva derrubou minha internet. A pergunta que não quer calar é a pergunta que sempre é feita. Anne Adeilson, já tomaram água hoje, Anne Adeilson? Com toda certeza. Sim. Não esqueçam de tomar água. Água é extremamente importante para a saúde. Anne Adeilson, vocês estudaram o roteiro de hoje depois de um mês sem gravar vídeo. E aí, Ana? Eu estou super Sabe dedicada. qual é o tema de hoje? Como é? Estou super dedicada. Qual é o tema de hoje, Ana? Fala aí, Adeilson. Essa minha equipe não tem jeito. O tema... Anne e Adeilson, vocês já fizeram algum tipo de exercício, algum tipo de treinamento e vocês pararam para se perguntar, mas para que serve esse exercício? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo aquilo? Para que mesmo que serve isso? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? Diversas vezes. Diversas vezes. Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês para que serve alguns exercícios. Mais precisamente, eu vou falar dos exercícios que a gente costuma fazer aí no circuito do movimento, no nosso grupo de funcional. Muito bom. Beleza? Muito bom. Tá ótimo. Massa. Bora. Vamos embora. Vamos começar sem enrolação, porque esse canal não tem vinheta, né? Foi prometido uma vinheta, mas até hoje não. Vai ter vinheta nesse vídeo, Adeilson? Vai. Vai, vamos esperar, vamos aguardar. Have me on the asset social, man. Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibe. Vamos parar de enrolar, vamos começar. Primeiro exercício que eu vou falar aqui para vocês hoje é o exercício que, falando do movimento, quem entra detesta, mas depois de um tempo passa a sentir falta dele, né? Aquele que era tão ruim no começo, agora ser mais fácil, que é o polichinelo. Gosta de fazer polichinelo, Anne Adeilson? Não. Não? Vocês sabem para que serve o polichinelo? Nunca me perguntei. O polichinelo é um exercício excelente para fins de aquecimento. O polichinelo é um exercício que ele tem aí um gasto considerável de calorias e para que seja feito esse movimento, o corpo humano vai utilizar algumas musculaturas, né? Como por exemplo, os flexores do quadril, o quadríceps, as panturrilhas principalmente são ativadas para a realização desse exercício do polichinelo. Então, ele é um exercício extremamente importante. Estima-se aí que em média 15 minutos de polichinelo você gaste entre 150 e 160 calorias, tá? Estima-se. Quando se fala a palavra estima-se, quer dizer que não é um valor fixo, não é um valor cravado. Pode ser que tenha gente que tenha um condicionamento melhor, consiga fazer mais rápido e consiga gastar mais calorias, mas em média 15 minutos de polichinelo você consegue gastar aí 145, 150 em média de calorias para realizar esse exercício, beleza? Importante frisar também que quando eu falo que determinado exercício ativa determinada musculatura, não quer dizer que aquele exercício vai desenvolver muito aquela musculatura, beleza? Porque quando eu falo, por exemplo, para realizar o polichinelo, a gente vai utilizar, por exemplo, o quadríceps, não quer dizer que, então se eu estou numa academia, eu vou parar de fazer cadeira extensor e vou fazer só polichinelo, porque trabalho quadríceps. Não tem nada a ver, beleza? Essa musculatura ela é ativada para realizar o exercício, tranquilo? Outro exercício que a gente usa bastante no funcional é a corda. Pular corda. Pular corda é um exercício extremamente interessante e muito bom para o gasto de calorias. A gente tem uma média aí que de 30 minutos pulando corda você gaste até 300 calorias fazendo esse exercício. Mais uma vez, estima-se, tá? Vai depender da pessoa que está fazendo, tá? Que sempre muda de um indivíduo para o outro. Então, para você estar pulando corda, você está trabalhando, além de ter esse alto gasto calórico, você vai estar trabalhando os músculos da panturrilha, você vai estar trabalhando músculos dos membros inferiores como um todo, beleza? Eles vão estar sendo ativados para que você realize esse movimento. Então, por isso que é tão importante pular corda, tá? Outro exercício também que a gente usa com bastante frequência no nosso circuito é a corrida. Então, praticamente todas as estações elas têm corrida, porque a corrida é um exercício que também possui um alto índice de gasto calórico,
beleza? Mais ou menos 30 minutos de corrida possa ter também um gasto de até 300 calorias, beleza? Mais uma vez, estima-se. Então, pode ter gente que vai correr esse mesmo tempo, pode gastar mais calorias ou menos, mas a corrida é um exercício excelente para esse gasto calórico. Ela vai trabalhar algumas musculaturas também, por exemplo, o glúteo máximo, né? Para quem não sabe, o nosso glúteo é dividido em glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. O glúteo máximo ele é responsável por ajudar nesse movimento, né, da corrida, da movimentação dos membros inferiores. Vai ter a atuação das panturrilhas e vai ter a atuação também do quadríceps, tá? Para poder realizar o movimento da corrida. E aí a gente entra nos exercícios que a gente faz voltados para fortalecimento muscular, beleza? Vamos começar primeiro pelo agachamento. O agachamento é basicamente o exercício mais importante para desenvolvimento de membros inferiores. Se você for para um box de crossfit, se você for para uma sala de musculação, se você for para um treinamento funcional, todos eles você vai ver pessoas realizando agachamento, porque o agachamento é um excelente exercício, como eu já falei, para desenvolvimento de membros inferiores. Nesse exercício de agachamento, a gente vai estar trabalhando só naquele descer e voltar que você faz, você vai estar trabalhando quadríceps, você vai estar trabalhando os isquiotibiais, que são os músculos da parte posterior da coxa. Quando eu falo quadríceps, eu falo da parte da frente. Quando eu falo posterior, como o nome já diz, é a parte de trás da coxa, beleza? Então, agachou, trabalhou quadríceps, trabalhou os isquiotibiais, trabalhou músculos adutores da coxa, trabalhou o sólio que é um músculo que juntamente com os gastrocnêmios, né, eles formam aí a musculatura da panturrilha, tá? O famoso tríceps sural, que é o nome da musculatura da panturrilha, beleza? Então, é um exercício extremamente completo porque trabalha praticamente quase, né, que todas as musculaturas dos membros inferiores, beleza? Outro ponto importante que eu quero ressaltar aqui é, quando eu estou falando da musculatura tal que é ativada com tal exercício, eu estou me referindo às musculaturas que são mais ativadas naquele exercício, beleza? Então eu não vou estar falando aqui de músculo antagonista, não vou estar falando de sinergista, tá? Porque para quem não sabe, a gente tem o músculo agonista, que é o músculo que faz a ação principal, a gente tem o músculo antagonista, que é o músculo que faz a ação contrária, por exemplo, numa rosca direta. O músculo agonista é o meu bíceps, o antagonista seria o meu tríceps, tá? Quando um faz um movimento de um jeito, o outro faz de outro, falando de forma bem simples. O meu objetivo aqui é falar qual musculatura é mais ativada em determinado exercício, não entrar nos detalhes, nos mínimos detalhes, até porque aqui não é uma aula para um curso de educação física, né? Então vamos embora. Falando também de outro exercício que a gente faz bastante dentro do nosso funcional, é o agachamento com salto. Ele vai trabalhar basicamente a mesma musculatura que é trabalhada no agachamento. Quadríceps, posteriores de coxa, adutores e o sólio. Mas o agachamento com salto ele tem um quê a mais. Que quê a mais é esse? Ele vai exigir um gasto calórico maior para que você possa realizar. Por exemplo, como os exercícios no treinamento funcional, na maioria deles são feitos sem cargas adicionais, são feitos com o próprio peso do corpo, então é interessante que depois de um tempo você procure alternativas para deixar aquele exercício mais intenso. Então, por exemplo, um agachamento simples sem carga nenhuma, quem é muito iniciante, pode ser que com 10, 15 agachamentos, aquela pessoa comece a sentir a musculatura. Depois de um tempo, quando ela for se adaptando, aqueles 15 agachamentos não vão fazer mais praticamente diferença nenhuma no treinamento dela. Então ela vai ter que arrumar outras alternativas. E ninguém vai fazer, por exemplo, 30, 40, 50, 60, 100 agachamentos para poder começar a sentir alguma coisa na musculatura. Quando você faz um agachamento numa sala de musculação, quando você começa a usar carga, qual é a variação que você vai fazer? Geralmente é colocar mais carga. Então, por exemplo, eu começo fazendo com 10 quilos de cada lado, depois ficou fácil para mim, eu coloco 15, ficou fácil para mim, eu vou colocando 20 e assim vai, você vai progredindo a carga. Quando você faz os exercícios mais calistênicos, com o peso do seu próprio corpo, não tem como você adicionar. Então você tem que procurar alternativas que deixem aquele exercício mais intenso.
Lembrando que não é todo mundo que pode fazer o agachamento com salto, beleza? Geralmente pessoas que têm lesão no joelho, que tiveram lesão, que tiveram algum problema que impeça de fazer esse exercício, porque tem a questão do agachar e saltar e quando voltar já agachar direto, é interessante que você não faça. Mas se você é um indivíduo saudável, um indivíduo que não tem nenhum histórico de lesão e treina sem o auxílio de cargas, então é uma boa variação que você pode estar acrescentando aí no seu exercício, porque ao invés de você fazer 30 agachamentos simples, você acaba fazendo 15 com salto, vai te dar aquela maior intensidade dentro do teu treinamento, beleza? Mais um exercício que a gente costuma usar dentro do nosso circuito, não dentro do circuito sempre, né? Mas alguns treinamentos a gente começa a colocar, é o agachamento isométrico. Primeiro a gente tem que explicar o que seria essa questão do isométrico, o que é uma isometria, o que é um exercício isométrico. Exercício isométrico, explicando de forma bem simples, é aquele exercício onde você tem a contração da musculatura de forma estática. Então, por exemplo, eu coloco o meu músculo numa posição e seguro ele parado naquela posição. Se eu vou fazer um agachamento isométrico, eu vou descer na posição do agachamento e vou ficar lá parado. Posso fazer encostado numa parede ou posso fazer solto mesmo. E aí o que acontece? Quando a gente está nessa posição, a gente tem um maior recrutamento de unidades motoras musculares para aquela área. Ou seja, tem um maior recrutamento de fibras musculares. Tá? Explicando de maneira bem simples. Mais fibras vão estar sendo utilizadas naquele exercício. Consequentemente, a gente tem um maior rompimento de fibras, um rompimento de mais fibras. Por isso, quando a gente está fazendo um exercício isométrico, a gente sente aquela queimação tão grande, porque existe esse maior recrutamento para que possa segurar seu corpo naquela posição. É por isso que é tão interessante a gente, às vezes, alternar e colocar exercícios isométricos. A gente usa bastante o agachamento isométrico e usa também a prancha estática. Né? Na prancha, quando você coloca ali na posição da prancha, está segurando ali a musculatura do seu abdômen de maneira isométrica, beleza? Quando a gente faz o agachamento isométrico, a gente trabalha os mesmos músculos do agachamento tradicional. Vai trabalhar quadríceps, vai trabalhar posterior de coxa, vai trabalhar também no isométrico a parte lombar, né? Porque você vai estar segurando ali naquela posição, então para dar aquela estabilizada, as musculaturas da região do core ali vão ser ativadas para que você consiga ficar naquela posição. Trabalha também a musculatura do tibial anterior e também panturrilhas para segurar você naquela posição, tranquilo? Outro exercício que a gente também usa bastante dentro do circuito do movimento é a passada, tá? Ou o avanço, como queiram chamar. Para que serve a passada? Para que serve o avanço? A passada é um exercício que trabalha a musculatura do quadríceps, trabalha os isquios tibiais, né, que é o posterior de coxa, e trabalha também a musculatura do glúteo, beleza? Então, só naquele exercíciozinho ali de passada que você está fazendo, está trabalhando esses 3 grupamentos musculares. Lembrando que não só esses grupamentos, beleza? Como eu falei no começo, estou falando dos músculos principais que são ativados no movimento. Não estou falando aqui de musculatura sinergista, por exemplo, que é o que vai apoiar para a realização de determinado exercício, beleza? Outro exercício que a gente também utiliza bastante dentro do funcional, esse é mais voltado para o pessoal do online, que é a subida no banco, beleza? Aquele exercício que você bota o pezinho, sobe e volta, bota o pé, sobe e volta. É um exercício também que é importante para fortalecimento e desenvolvimento de membros inferiores, tá? Nesse movimento de subida e descida do banco, você está trabalhando tanto posterior de coxa, como quadríceps, como também a musculatura dos seus glúteos, beleza? Então é um exercício interessante, um exercício importante que você pode estar fazendo aí no meio do treinamento, que a gente utiliza bastante. Como eu já falo em outros vídeos, no circuito de treinamento funcional a gente trabalha praticamente quase que todas as musculaturas do corpo. É impossível trabalhar todas em uma única sessão de treinamento, mas a gente procura trabalhar o máximo possível. Então também a gente trabalha membros superiores. Um exercício que a gente utiliza bastante dentro do circuito é a rosca direta. A rosca direta é um exercício que é para trabalhar os bíceps, beleza? Então a gente trabalha bíceps, trabalha também o músculo braquial dentro desse exercício da rosca direta. Outro exercício que a gente também utiliza bastante aí para desenvolvimento de membros superiores, mais precisamente para os braços, é o tríceps francês. O tríceps francês, como o próprio nome já fala, é para ajudar no desenvolvimento e fortalecimento da musculatura do tríceps, tá? Trabalha esse exercício praticamente as 3 cabeças do tríceps, a cabeça lateral, a cabeça medial e a cabeça longa, tranquilo?
Outro exercício também que a gente utiliza bastante é o tríceps banco. O tríceps banco é um exercício que vai trabalhar também as 3 cabeças do tríceps, né, as 3 porções, e também vai trabalhar ali como auxiliares o deltóide anterior e o peitoral maior, beleza? Esses são os exercícios que a gente utiliza mais frequentemente para desenvolvimento de membros superiores, mais precisamente dos braços, tá? Rosca direta, tríceps francês e tríceps banco. Outro exercício que a gente utiliza bastante também para desenvolvimento de membros superiores é a flexão de braço. Flexão de braço é popularmente conhecida como marinheiro. É um exercício que é utilizado aí para desenvolvimento da musculatura do peitoral, tranquilo? Mais precisamente a gente tem a ativação do peitoral maior nesse exercício, só que tem algumas musculaturas que vão ajudar aí durante esse movimento, né, da flexão de braço. Então a gente tem a ação do tríceps, a gente tem a ação do músculo braquial, a gente tem a ação também do deltóide anterior, entre outras musculaturas que auxiliam aí nesse movimento da flexão de braço, mas o objetivo principal é trabalhar a musculatura do peitoral. Algumas musculaturas também, né, por exemplo, abdômen, musculaturas da região lombar também vão auxiliar, vão atuar aí como estabilizadores no movimento da flexão de braço, tá? Então a gente sabe que um exercício ele tem uma ação principal para um músculo específico, mas diversos outros músculos trabalham auxiliando na realização desse movimento, tranquilo? Outro exercício que a gente utiliza bastante também no funcional são exercícios para desenvolvimento dos ombros, tá? Então a gente trabalha exercícios, por exemplo, como o desenvolvimento, tá? Desenvolvimento com halteres, geralmente, para trabalhar mais a porção anterior e lateral dos ombros. Para quem não sabe, o ombro é dividido em porção anterior, porção lateral e porção posterior, beleza? Outro exercício que a gente utiliza bastante é a elevação frontal. Quais são, né, que parte do ombro esse exercício vai trabalhar? A elevação frontal vai trabalhar a porção frontal do ombro, né, como o próprio nome já diz, a elevação frontal, vai trabalhar a parte frontal e a parte lateral também. Outro exercício que a gente utiliza para desenvolvimento da musculatura do ombro é a elevação lateral. A elevação lateral ela vai trabalhar praticamente que todas as porções do ombro, tá? Então vai trabalhar tanto a porção anterior, quanto a porção lateral, quanto a porção posterior do ombro, tranquilo? Então para isso que servem esses movimentos. E para fechar, outro exercício que a gente utiliza bastante dentro do funcional, que esse exercício, como eu falei no começo, né? Quem entra no funcional detesta o polichinelo até conhecer o famoso burpee. Depois que começa a fazer o burpee, a pessoa diz, ai que saudade do polichinelo. Mas o burpee é um exercício extremamente completo. Trabalha quase que todas eu vou estar exagerando, mas trabalha muitos grupamentos musculares para execução do burpee. Por exemplo, a gente tem a ação do músculo peitoral, a gente tem a ação do músculo do tríceps, a gente tem a ação do músculo do quadríceps posterior de coxa, a gente tem a ação das panturrilhas. Por quê? Para fazer o burpee, você tem que fazer uma flexão de braço, você faz um agachamento e você salta. Flexão, agachou, saltou. Flexão, agachou, saltou. Na flexão, trabalhei peitoral, trabalhei tríceps. No agachamento, vou trabalhar quadríceps, vou trabalhar o posterior de coxa. Para que eu faça meu salto, as panturrilhas vão ajudar nesse processo. Então, assim, o burpee é um exercício que tem um alto gasto calórico para ser realizado e é também um exercício que trabalha praticamente todas as musculaturas, né? Então, eu esqueci até de falar da parte do abdômen. Então, a parte do abdômen, a parte da lombar, a parte da região do core como um todo para dar estabilidade para que você realize o movimento. Então, o burpee ele é um exercício que é bastante cansativo, mas é um exercício que trabalha diversos grupos musculares, tá? Então, para ter uma ideia basicamente do nosso objetivo com os exercícios dentro do circuito funcional, é sempre gerar o mais alto não, né? Mas um maior número de gasto calórico possível dentro de uma sessão de treinamento. Então a gente seleciona os exercícios que vão proporcionar esse maior gasto calórico durante aquela sessão ali de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de treinamento. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Ficou alguma dúvida, Ana e Adeus, a respeito do tema? Não.
Tem alguma Foi perfeito, pergunta tem de uma algum ideia. exercício? Como é Não. que faz para participar do movimento? Ótima pergunta. Como é que faz para participar do Movimentos? Manda um direct aí no nosso Instagram. Se você É isso estiver no aí. YouTube, vai estar o link do Instagram aqui na descrição. Segue lá a página do Movimentos que vai ter vários conteúdos interessantes para vocês. E beleza? deixa o like. Deixa o like. Lembrando que temos a nossa meta de bater Temos 1000 uma meta. inscritos até o final do Temos meta. ano. E a meta é dobrar a Dobrar a meta. meta. Tem 1000. Tinha quanto? A última vez que a gente olhou tinha 738. Correto? 738 inscritos. Chegando. Então falta 2 para 40, 60 para 800, Boa de matemática. 42. 242 seguidores, né? Sei lá, Simbora! falta A alguns. meta é alcançar os 1000. Falta alguns para 1000. Então, beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha para um amigo. Lembrando que a ideia é só a gente passar de uma maneira simples que fique fácil de você entender, beleza? Se você gostou, dá sua curtida aí. Deixa os comentários. Deixa algum comentário, deixa alguma sugestão de próximos temas, de próximos vídeos para a gente voltar a gravar, que essa equipe está muito preguiçosa. Estamos de Um férias. mês sem gravar. Então é isso, espero aí que vocês realmente tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Valeu!